Então, Marcos 6:47 diz assim: ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos na Tua presença em liberdade. Obrigado por este domingo, obrigado pela Tua paz. Nós oramos por aqueles que estão retornando deste feriado nas estradas, aeroportos, rodoviárias, livre-os do mal e traga-os para suas casas em paz e proteção. Nós oramos também por nossas crianças que recebem boas notícias nesta hora. Cuide de cada pequenino, abençoe cada criança, cada professor, abençoe o Kids Mais na semana que vem, todos os preparativos, Senhor, que seja um tempo de bênçãos. Que as mães também que estiverem aqui com as Déboras orando pelos seus filhos também sejam abençoadas. E que em tudo o Seu nome seja glorificado. E agora, Senhor, abre ainda mais nosso coração e transforme-nos um pouco mais nessa noite, é o que te rogamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Como viver o somente Cristo durante o meu dia, durante o mês, durante o ano? Como ceder ao que Ele disse quando eu quero permanecer no comando, mesmo quando eu não sei qual é a saída? Como entender os métodos de Cristo? Entender o que Ele faz, porque Ele fez, ou porque Ele deixou de fazer, ou porque me fez esperar pelo que eu pedia. O que fazer diante das aflições? São perguntas que eu pretendo tratar essa noite, continuando a nossa série das 5 solas da Reforma Protestante, que vocês já decoraram, né? Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, só a Deus glória. E nós vamos falar nessa noite de somente a Cristo, a partir desse episódio que nós lemos. Esse evento ocorreu após a primeira multiplicação dos pães, aquela conhecida que quem foi para a escola dominical via ali alguns slides ou no flanelógrafo, é assim que fala, né? Você se lembra disso, você que estava lá, né? Era algo, irmãos, para quem não sabe, tipo, parecia um velcro, um feltro, nem sei o nome daquilo, mas que colavam os personagens da Bíblia à medida que a história era falada. Muito interessante. E uma das histórias era essa, era desse rapaz, desse menininho que saiu de casa e ele tinha consigo 5 pães e 2 peixes. Ele saiu de casa com esse alimento, foi o único que levou a marmita, o resto talvez tenha levado, mas comeu antes da hora, de modo que Jesus está diante da multidão, a multidão está com fome, e ao invés de mandar embora, diz-nos a Bíblia que André, o discípulo, vai e descobre este elemento, este rapaz, e vem com seus pães e com seus peixes, e Jesus faz o milagre. E alimenta naquele dia 5.000 homens, o que significa um número ainda maior, porque mulheres e crianças não estão nessa conta. Como mulheres e crianças eram sempre um número maior, você imagine a imensidão de gente que foi beneficiado pelo pão e pelo peixe daquele rapaz, através da multiplicação de Jesus. E não só isso. O texto termina de uma maneira quase irônica, dizendo, olha, sobraram ainda 12 cestos cheios, um para cada discípulo que duvidou. Um para cada um que talvez não entendeu que Jesus era capaz de fazer aquilo que dinheiro
não seria possível para alimentar todo aquele povo. E aí Jesus dá uma ordem, os discípulos partem, Jesus fala, podem ir, vão na frente, eu quero ficar para me despedir do povo. Partam, entrem no barco e prossigam para o outro lado do lago, estamos no norte de Israel, região da Galileia. E os discípulos obedecem e prosseguem. Jesus então fica se despedindo das pessoas, e ao terminar essa despedida, a Bíblia nos diz que Jesus subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, esse barco com seus discípulos que já haviam partido, eles estavam ali no meio do mar da Galileia. Jesus, ao anoitecer, se encontrava sozinho em terra. A missão de alimentar o povo já tinha sido realizada. Ele já tinha dito adeus à multidão, dado seu abraço. Os seus discípulos já haviam se separado, mas ele, Jesus, preferiu ficar sozinho. Talvez por causa de toda a carga de estar ministrando para a multidão, para depois dar de comer para essa multidão, desgaste que é normal para qualquer pessoa pública. E ele, sozinho, permanece sozinho num monte. Ele estava então aonde ele quis estar, no momento que ele decidiu estar só, fazendo aquilo que ele achava que devia ser feito, longe dos seus discípulos, cuidando da sua comunhão, em outras palavras, cumprindo a agenda dele, não a agenda do outro. Mas aí ele olha, e ele vê os discípulos que remavam com dificuldade porque o vento soprava. Você repara que nós lemos que eles estavam mais ou menos no meio do mar. Nós temos João em seu evangelho que diz que eles estavam a cerca de 5 a 6 quilômetros. Tinham remado esta distância. E Jesus olha, e Jesus percebe, e Jesus faz novamente um gesto, um ato que ele é nos descrito como tendo feito em outra ocasião, que é ele olha, mas ele não faz nada. Ele avista o problema, o vento, o estar no meio do mar, ver a aflição, mas ele não se move. Assim como quando ele recebeu a notícia de que o seu amigo querido, amado Lázaro, estava doente, uma doença de morte. A Bíblia diz que Jesus não faz nada. Ele ouve a respeito da doença, da urgência, e ele decide não fazer nada. Ele espera literalmente um tempo ainda para sair de casa, porque ele tinha uma agenda, ele tinha alguns propósitos para serem manifestados, e aqui acontece igualzinho. Até que a Bíblia muda a terminologia. Ela começa dizendo que ao anoitecer Jesus estava orando, já havia feito tudo. Mas quando chega, e você leu isso, a alta madrugada, quando ele achou que era a hora, ele então vai ao encontro dos seus discípulos. Mas ele vai andando sobre o mar. Quando eu vou para Israel, eu nunca deixo de pensar nessa cena. Jesus andando sobre o mar. Uma noite eu estava no mar da Galileia, eram 3 da manhã, falando sobre a volta de Cristo com o meu líder, eu, a Cecília e ele. Uma noite inesquecível, num calor assim, devia estar uns 29 graus à noite, um negócio do outro planeta. E a gente na água do mar da Galileia, assim, nadando naquela escuridão, só via as luzes ao redor. E aí não estava vento, nada disso, mas eu fiquei imaginando, você imagina ser numa água e vem alguém andando sobre a água. Não tem realmente outra palavra, a não ser um fantasma. Se fosse nossos dias, se diria cruz credo, o sangue de Jesus tem poder. Cada um aqui, Ave Maria, cada um apelaria para alguma coisa. Nós apelaríamos, porque não é comum. Jesus, com a sua agenda, Jesus vai ao encontro quando ele acha que deve, Jesus em grande demonstração de poder, contrariando todas as leis da natureza, não é normal alguém andar sobre as águas, e aí os seus discípulos não percebem, os seus discípulos
são ali encontrados pelo medo, gritam, estão aterrorizados, é o que o texto nos diz, mas Cristo segue com seus métodos. Nós temos dificuldades de entender os métodos de Cristo. Nós temos dificuldades desde o princípio, quando os discípulos ouviam as parábolas de Jesus, cutucava Jesus e dizia: "Ô Jesus, dá para explicar para a gente o que o Senhor quis dizer lá, porque nós não entendemos." Quando Jesus estava com a mulher samaritana, conversando com uma mulher, Jesus ali está numa situação que também os discípulos, como pode Jesus falar com uma samaritana, uma mulher e sozinho? Quando Jesus estava diante de Pilatos e preferiu o seu silêncio ao invés da sua defesa, Pilatos também não entendeu. Poxa, diga, você é ou não é o rei? E Jesus, tu dizes. Entender os métodos de Jesus não é fácil. Quando Jesus então está ali andando sobre as águas, é complicado entender que ele podia fazer o que fazia. E nós continuamos muitas vezes em muitos eventos, em muitas histórias particulares, não entendendo o que ele está fazendo. Nós não entendemos por que ele não está fazendo o que eu gostaria que ele fizesse. E nós também não entendemos às vezes que ele esteja fazendo o que deve ser feito, mas da maneira dele, não da nossa maneira. E andar sobre as águas representava isso. Não dá para fechar essa equação. Quem é este? Quem é este é a pergunta. E a resposta de Jesus imediata não é aliviar o problema que os seus discípulos estavam enfrentando. A resposta de Jesus coloca o problema na mão de quem está sofrendo e diga que você tenha uma reação em primeiro lugar. Quando ele diz: coragem. Coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem para enfrentar o que vocês estão vendo que é novo, que é novidade, que ninguém viu, ninguém se falou anteriormente de alguém andando sobre as águas. Coragem, não tenham medo. Coragem que é ouvida na Bíblia desde lá Josué. No 6º livro da Bíblia, tão somente tenha coragem. Tão somente tenha força, seja forte, tenha coragem. Tão somente ser corajoso e tenha força. Coragem que nós ouvimos em toda a Bíblia como algo que é minha parcela, é sua parcela. Então perceba, Jesus não resolvendo o problema, dá para a sua audiência o poder, a possibilidade de reação. E a reação é: se mova com coragem, não tenha medo. E aí depois disso que ele sobe no barco. Depois disso que ele se junta aos seus discípulos, depois disso é que o vento se acalma, e depois disso é que os seus discípulos aí ficam atônitos. Então tudo está tranquilizado, o mestre chegou de uma maneira estranha, incrível, mas aqui estamos com ele, mas eles estão atônitos. E se você prestou bem atenção no trecho que lemos, atônitos, não por causa do suposto fantasma que andava sobre as águas, mas atônitos por causa da multiplicação dos pães. Dá até a impressão que o escritor aqui errou o evento. Estava falando de uma coisa, mudou para outra e aí terminou, o negócio fica confuso. E ele não errou o que estava escrevendo. Não errou porque os discípulos estavam num segundo momento, mas digerindo ainda o drama do primeiro. Eles estavam ali no mar diante do vendaval, mas ainda tentando discernir como pode alguém pegar 5 pães, 2 peixes e alimentar uma multidão. Ninguém tinha falado para eles isso. Eles presenciaram, perceba. Eles vivenciaram o milagre. E mesmo depois de vivenciarem o milagre, estavam atônitos. Não conseguiam transferir o poder de quem multiplica para o poder de quem anda sobre as águas. Por isso, irmãos, que nós temos que ter ciência clara de algo que nós lemos na Bíblia e parece que a ficha não cai. Se milagres, se sinais resolvessem o problema, não existiria incrédulos.
Se sinais fosse a resposta para tudo, todo o povo de Israel que viram os grandes sinais no Egito, teriam saído com uma grande força, sem jamais se rebelarem contra Deus. Porque mais sinais do que eles, é impossível você encontrar numa nação que tenha visto mais sinais do que eles viram. Nós oramos por sinais e milagres? Sim. Nós clamamos por intervenção de Deus? Sim. Nós clamamos às vezes para Deus como sabemos que Ele é a única saída, o único que pode operar em uma enfermidade, em uma circunstância, diante de uma causa que não há mais o que fazer. Nós oramos e clamamos? Sim. Nós confiamos que Ele pode fazer? Sim. Mas isso será a grande salvação para todos os seus dias? Não. Nós recebemos bênçãos e milagres num dia. E no outro dia estamos atônitos com os próximos desafios. Nós recebemos Deus fazendo coisas tremendas. E carregamos ainda os nossos próximos dramas, sem às vezes fazer a conexão de que o mesmo Deus que fez é o Deus que continuará fazendo. O que então nós podemos aprender na prática com este evento para vivermos o somente Cristo? Primeiro, preste atenção. Deus nos responde quando Ele acha que deve. Ele tem a sua agenda, seja nos céus ou na terra. Ele, Deus, que lida com todos os pedidos. Você já parou para imaginar quantos pedidos chegam para Deus por segundo? Estava andando numa rua um dia desses, vendo tantos problemas na sociedade, eu fiquei imaginando quanta gente deve estar orando aqui por metro quadrado. Ô Senhor, deixa eu te dar uma folga, vai, esquece os meus aí por enquanto. Passou uma hora, eu estava de volta lá, o Senhor, mas lembra de mim também, porque afinal, quantos pedidos Deus ouve o tempo inteiro, só Deus. Mas não se esqueça que Ele responde quando Ele deseja. Ele tem uma agenda. Jesus estava claramente nesse momento mostrando: eu vou me despedir do povo, eu vou subir para orar, você vai lá, assim, encontre-se com os ventos, eu chegarei quando eu achar que devo. Eu chegarei quando eu achar que devo. Deus responde quando Ele acha que deve, quando o nosso coração está pronto para receber o encontro, a dádiva, a graça dEle. Durante o momento de espera, o nosso trabalho tem que ser confiar nele, clamar por Ele, mas crer que Ele faz o que quer fazer quando acha que deve fazer. Por isso que Ele é Deus e nós, seres humanos. Segundo, para vivermos somente a Cristo, lembre-se que Ele nos vê de longe. Ele nos vê no meio do mar. Ele nos vê a 5, 6 quilômetros de distância. Ele nos enxerga. E por Ele nos enxergar, chega um momento entre o anoitecer e a alta madrugada, que Ele vem ao nosso encontro. E Ele vem ao nosso encontro porque Ele é Deus que ama. Mas Ele não vem ao nosso encontro também da forma que eu gostaria que Ele viesse. Ele vem ao nosso encontro e às vezes estamos felizes, celebrando: Ele fez, Ele fez! E aí é regozijo. Mas às vezes Ele vem ao nosso encontro depois de não ter feito, para dizer: eu estou aqui para te consolar, eu estou aqui para te dar forças. Forças porque aflições foram prometidas. Aflições é a nossa constatação de que encontraremos na vida. Mas Ele sempre vem. Ele vem ou para celebrar o pedido recebido, ou Ele vem para consolar, ou Ele vem para nos abraçar. Ele vem, Ele vem. Estejamos também atentos para perceber o seu agir, para perceber se Ele está vindo uma vez mais com tanta glória que eu não estou percebendo a glória dEle.
Irmãos, Deus faz cada coisa incrível, que às vezes você não parar para analisar as circunstâncias, nós nos afogamos nas informações, e em vez de contemplar o Senhor que anda sobre as águas, que está acima das leis, nós não enxergamos. E Ele está lá fazendo, já demonstrando o seu poder, dizendo: eu controlo tudo, e nós estamos contemplando o medo. Porque qualquer situação que saia do nosso controle nos traz medo, insegurança e ansiedade. E aí nem Jesus andando sobre as águas nos deixa em paz, tranquilizados. Olhemos então para a manifestação do seu poder, olhe para Ele e fale: Senhor, me ajude a enxergar o que o Senhor está realizando. Porque perceba, os discípulos quase deixaram Ele passar. Tamanha era a glória daquele momento. Escutemos o seu comando: coragem, coragem, não tenham medo. Ele pede de nós uma postura. Para eu viver somente Cristo em minha vida, eu tenho uma parte a cumprir, e a minha parte é coragem, é força, é não ter medo. Não porque me sinto forte, mas porque Ele, Jesus, conosco está. E porque Ele, Jesus, conosco está, Ele também é aquele que nos dá a força que precisamos para encarar os dramas da vida. Ele fará o temporal passar. Ele dirá aos ventos que cessem. Ele trará tranquilidade e Ele continuará conosco. É o que o texto nos diz: mesmo quando o nosso coração estiver endurecido por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele fará, assim como Ele continuou com os discípulos, com os corações endurecidos diante dos milagres, porque Ele é Cristo, somente Cristo, Ele continuará conosco. Que Deus é esse, meus irmãos, que não somente anda sobre as águas, mas que permanece com a gente mesmo quando a gente não merece. Meu profundo clamor, meu profundo encorajamento é que olhemos para esse Deus, o nosso Deus eterno, a nossa fortaleza. E se você se sente no meio de um mar, no meio de um temporal, no meio de ventos fortes, se Ele ainda não se manifestou, espere nele, Ele te enxerga, Ele virá ao teu socorro. Talvez a alta madrugada ainda não chegou, Ele está lá olhando, Ele é quem cuida, Ele é quem nos socorre, Ele virá nos socorrer. Vamos ficar em pé e orar, meus irmãos. Oh Senhor Jesus, são tantos gestos de amor, são tantos gestos de cuidado, gestos de soberania, gestos de um Deus que tem a sua agenda e faz o que quer. Mas Deus, que mesmo quando os corações dos seus filhos estão endurecidos, o Senhor permanece com estes filhos. O Senhor permanece conosco, nos dando condições para ter o coração amolecido pelo Teu amor, pelo Teu poder. Eu suplico por aqueles que estejam nos barcos, remando contra os altos ventos. Eu suplico por aqueles que esperam e que já passou o dia, a tarde, o anoitecer, e o Senhor ainda não veio em a socorro. Eu oro por aqueles que estão carecendo deste Teu milagre, o milagre que dispare os ventos, pare a tempestade. Eu oro por aqueles que precisam de coragem, Senhor, coragem que seja também manifestada com ousadia, com passos de fé, não passos de retrocesso, mas passos de fé, pois o Senhor da terra e do mar, Jesus, somente Cristo, é quem cuida de nós.
Então ajude-nos, Senhor, nestas esperas, ou ajude-nos no depois. E que o seu consolo, que a sua força, faça crescer em nós o desejo de crer e esperar em Cristo, até a manifestação do seu socorro. Porque o Senhor é Deus, que nos amou primeiro, e que continuará nos amando, pois nada pode nos separar do teu amor. Então ajude-nos, Senhor, a entender o que o Senhor faz. Em teu nome, Jesus, é que oramos.